No capítulo 10 do livro de Marcos tem uma história impressionante. Eu vou ler a partir do versículo 46, que está escrito: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Essa história é impressionante porque o relato aqui fala que Jesus estava passando a cidade de Jericó com os seus discípulos e um cego ouviu que era Jesus que passava, e ele, a sua única chance que teve, ele não perdeu essa chance, ele aproveitou essa chance. Mas aqui fala que teve um obstáculo para ele chegar até Jesus, porque a multidão, as pessoas não queriam que ele chegasse até Jesus, mandavam que ele se calasse, mas ele não se calou. Às vezes na nossa vida existe barreiras, existe coisas que vai nos querer tirar o foco, atrapalhar a nossa caminhada, mas a gente tem que ser persistente. Esse cego aqui, o Bartimeu, ele era filho de um homem provavelmente bem conhecido, que relata aqui que ele era filho de Timeu, da cidade de Jericó, e ele não deixou que a multidão o calasse. Cada vez mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus logo parou. Outro ponto que nós precisamos estar atento: quando a gente clama a Jesus, ele ouve, ele nos dá atenção. Sei lá, às vezes você pode estar passando algum problema e acha que não tem solução, mas uma dica que eu falo para você, algo que eu tenho a te dizer: clame a Jesus, que ele está ouvindo. Você pode até achar que está demorando quando você clama a Jesus, e está demorando ele resolver o problema, mas tenha paciência. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas pode ter certeza que ele está te ouvindo e milagres vão acontecer na sua vida. Então, quando Jesus manda o chamar, ele joga sua capa e lança a capa. Aquela capa poderia ser algo que protegesse do frio, do sol intenso, alguma coisa aquela capa servia. Mas quando Jesus o chamou, ele jogou aquela capa fora porque já não mais precisava dela. Se tem algo na sua vida que também te atrapalha para você chegar até Jesus, lance fora. Não queira mais isso, se afaste do que lhe atrapalha chegar até Jesus. E aquele cego jogou aquela capa e foi ao encontro com Jesus, e Jesus fez uma pergunta: o que você queres que eu faça? Jesus, ele tem sempre uma pergunta e nós precisamos falar com ele. Isso tem que ser constantemente. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus e falar para ele o que a gente quer, o que eu quero, o que você quer que Jesus faça nas nossas vidas. E aí, o rapaz fala, aquele cego fala assim: que eu torne a ver. Imediatamente tornou a ver. E um ponto principal importante é que quando ele tornou a ver, ele seguia Jesus a estrada fora. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter paz? Você quer ter salvação? Você quer ter algo constante em sua vida? Siga Jesus.
se você seguir a Jesus bem de pertinho, não querendo só as curas, só as bênçãos dele, mas seguindo a ele porque você o ama, você quer algo que aconteça extraordinário na sua vida, siga Jesus porque você o ama, por amor, por reconhecimento que ele é seu Salvador, que sua vida se tornará bem melhor. Algumas coisas podem acontecer enquanto nós estivermos nesse mundo, coisas ruins podem acontecer, mas se nós estivermos caminhando com Jesus, nós temos a certeza de chegaremos até um porto seguro. Que o Senhor te abençoe e te guarde.